A paz do Senhor para todos. E de Santa Ceia, um dos temas um dos poucos assuntos falados nos dias de Santa Ceia, mas é sempre bom a gente falar desses temas. Tivemos um dia muito corrido, né? Aliás, a semana toda corrida. E essa semana também vai ser bastante corrida, esse mês, né? Então, conto com a colaboração dos obreiros. Abram suas Bíblias, e primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Todos acharam? Que diz assim, capítulo 33, do 1 até o 4 apenas, que diz: E levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Vou repetir o versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Tome seu assento em nome de Jesus. Esse texto que eu acabei de ler é muito conhecido pelos irmãos. Ele fala do encontro de 2 irmãos, Jacó e Esaú. Sabemos que Jacó já tinha se reconciliado com Labão, com seu sogro, já tinha se reconciliado com Deus, e agora era a hora de se reconciliar com Esaú, seu irmão. 20 anos haviam se passado, mas a consciência dele ainda era atormentada pela culpa por ter roubado a bênção da primogenitura do seu próprio irmão. Há um ditado que diz que o tempo cura as feridas. E eu te digo, irmão, nessa noite, que isso é uma mentira. Só o perdão tem a capacidade de curar as nossas emoções. Só o perdão. Perdão é a cura da alma. E o texto que eu li, acabei de ler, é um texto muito conhecido, que os irmãos já conhecem. O que é o perdão? O perdão é a cura da alma. Concordo com um pastor quando ele disse que o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente. Perdoar é zerar a conta, é não cobrar mais aquela dívida. Perdoar é lembrar sem sentir dor, não é um sentimento, é uma decisão. Existem pessoas que acham que é um sentimento, quando eu senti eu perdoo, quando eu senti eu amo. Não, perdoar não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar. Pronto, acabou. Ou você perdoa, ou você adoece. O perdão não é algo natural, irmãos. Não é fácil. O perdão é resultado da graça de Deus em nossas vidas. Perdoar é deixar a pessoa ir em liberdade e ficar livre. Perdoar é rasgar o escrito de dívida que a pessoa nos deve. Isso que é perdoar.
Porque perdoar é zerar a dívida. Perdoar é deixar a pessoa ir em liberdade. Então a gente tem que praticar o perdão. A gente tem que liberar o perdão. Até mesmo pessoas que fizeram mal para a gente tem que perdoar. Às vezes a gente quer ter a razão, mas o perdão aqui, ele não quer saber se você tem a razão ou não. É você decidir perdoar. Como esses dois irmãos aqui, Jacó e Esaú, se encontraram e se perdoaram. Rafael, quem não perdoa? Quais são os malefícios de quem não perdoa? Primeiro, se não perdoarmos, Deus não recebe a nossa adoração. Não recebe. Se eu não perdoar, Deus não recebe a minha adoração. Eu posso ser pastor, posso pregar, posso fazer o que for, mas se eu não perdoar, o que eu faço aqui não significa nada. Nada. Então a primeira coisa que eu aprendo, se não perdoarmos, Deus não recebe a nossa adoração. Me prova na Bíblia? Te provo. Gênesis capítulo 4 fala da oferta de Caim e da oferta de Abel. Primeiramente, Deus se atentou para Caim. Deus se atentou para Abel também. Depois que foi para a oferta. Então, o que eu aprendo com isso? Que antes de Deus receber a nossa adoração, Deus ele vai se atentar para a motivação do meu e do seu coração, para depois receber a nossa adoração. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, antes de Deus receber a nossa adoração, Ele olha a motivação e olha também o nosso coração, para depois receber. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, quando Samuel, ele viu Eliabe e achou que ele era o ungido de Deus por conta da sua aparência, e o Senhor no versículo 7 diz assim, para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Isso daqui é Deus falando com Samuel a respeito de Eliabe. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus, ele conhece o nosso coração. Segundo malefício da falta de perdão: se nós não perdoarmos, Deus não recebe a nossa oferta. Me prova na Bíblia, te provo. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai se reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta ao altar. Então primeiro Deus, ele se atentou ao ofertante e não para a oferta. Então antes de Deus receber qualquer tipo de oferta, adoração, louvor a Ele, Ele olha a motivação do nosso coração primeiro. Para o homem, ele vai ver, pode até receber, mas diante de Deus, a minha oferta, a minha adoração não chega. Então precisamos exercer o perdão. Terceiro malefício da falta de perdão: se não perdoarmos, não devemos orar. Me prova, te provo. Lucas capítulo 11, versículo 4 diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Sabe o que significa isso? Estamos pedindo para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos. Essa é a oração. Esse texto está dizendo: Deus vai te perdoar a proporção que você perdoar o seu irmão.
o seu próximo. O próximo aqui é o seu vizinho também. É seu irmão de sangue também. É seu pai, é sua mãe, é seu primo, é seu próximo. Eu não quero acreditar, irmãos, de pessoas entrarem dentro de um templo como esse, não conversa com seu próprio irmão de sangue, com seu próprio pai, com sua própria mãe, com seu próprio vizinho. E se você tiver que pedir vasilhas com seu vizinho emprestado, como aquela mulher pediu? E se eu tiver, qual está sendo a minha e a nossa relação com o nosso bairro, com a nossa vizinhança, com nossos irmãos da igreja, com nossos irmãos até de sangue, nossos parentes? Não podemos nem orar. Então você está fazendo o quê? Esse texto diz: Deus vai te perdoar da maneira que eu e você, nós perdoamos os nossos irmãos. O negócio é tão sério, porque se fosse alguém que fez mal para mim, aparentemente, presbítero Alexandre, eu com a razão, eu falaria assim, ó, ele que fez o mal para mim, é ele que tem que me pedir. É assim que nós somos. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus, ela nos confronta o tempo todo. Aquilo que a gente não quer fazer, ela fala, vai lá e faz. Por quê? A palavra de Deus, ela confronta o nosso eu o tempo todo. É o tempo todo. Vai totalmente contrário à natureza do ser humano. Totalmente. Às vezes uma pessoa que te persegue no serviço, é uma pessoa que te odeia, mas a Bíblia vem falar, amar os nossos inimigos. É uma coisa que te confronta, Então, o que Deus está dizendo assim, é impossível fazer a oração do Senhor sem um espírito perdoador. Se o nosso coração é um poço de mágoa, de vingança, não podemos orar como o Senhor nos ensinou, pois estaríamos o quê? Pedindo juízo sobre a nossa própria cabeça, ao invés de misericórdia. Então precisamos, eu e você, perdoar aquelas pessoas que nos causaram mal, seja onde for, seja no serviço, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja os parentes, em qualquer lugar, devemos perdoar. Mateus capítulo 18, versículo 21, 22, é o mesmo versículo que foi lido na mensagem introdutória, que diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Uma vez, certa feita, eu estava na escola bíblica dominical e a pessoa fez a questão de fazer a conta. 70 vezes 7 dá 490. Se a pessoa passou desse número, se ela errar novamente, então não devo perdoar mais? Falei, não. O que Jesus está ensinando aqui é que o perdão, ele não tem limite. Não tem limite. Eu e você sempre devemos perdoar. Quarto malefício da falta de perdão. Quarto, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Se eu e você não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Estaremos apenas cumprindo um ato religioso vindo aqui para a igreja. Eu e você estaremos cumprindo um ato religioso. Vou tomar ceia? Vai. Apenas você vai comer um pão normal e tomar um suco. Mas você não vai estar participando do corpo de Cristo. Por quê? Se não perdoarmos, Deus, ele não vai nos perdoar. Existem pessoas que dizem: eu perdoo, mas ela aqui e eu aqui.
Isso não é bíblico. Me prova na Bíblia, quero que eu te provo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na hora do tribunal, os discípulos vazaram, fugiram. E mesmo assim, após ter ressuscitado, olha o que Jesus disse por intermédio do anjo: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Então, o que eu entendo no texto? Que o perdão traz comunhão e não isola ninguém. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. A última pessoa que talvez Jesus ele teria que procurar era Pedro. O camarada me negou 3 vezes. Os discípulos fugiram, mas por intermédio do anjo, quando ele morreu, quando ressuscitou, a primeira pessoa que Jesus pergunta é por Pedro e os discípulos. Por quê? O perdão, ele traz comunhão, ele nos aproxima e não nos destaca, nos deixa longe. Então não existe isso, eu perdoo, mas ela lá e ela cá, não existe. Você lembra de Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata? Aí quando Judas levou os soldados para prender Jesus, a Bíblia diz que Jesus chamou ele de quê? Amigo. Jesus não descartou a amizade dele, chamou de amigo, mostrando o que para Judas? Mostrando que aquilo que Jesus sentia por ele não tinha mudado. Chamou de amigo. Então, não existe esse negócio. Mas para mim, a maior tristeza de Jesus não foi a traição, mas sim de perder um amigo que andou há tanto tempo com ele e não se deu a oportunidade de ser mudado por ele. Então, nós estamos muito longe de viver um verdadeiro evangelho de Cristo. Muito e muito longe. É como eu disse, esse amigo que errou comigo, eu faço questão todos os dias de tentar estar perto dele. Porque o que ele fez comigo não pode mudar aquilo que eu sou, não pode mudar aquilo que Deus me transformou. Então, eu decidi perdoar ele. Rafael, mas ele errou contigo? Mas eu decidi perdoar ele. E quero ver ele por perto de mim até a volta de Jesus, porque eu amo a vida dele. Então nós temos que perdoar independentemente do que a pessoa nos fez. Mas tem algumas exceções. Talvez a pessoa é uma pessoa que tem aquele mau hábito de roubar. Não tem como você colocar ele dentro da sua casa, essas coisas assim. Existem algumas exceções, nem todo mundo. Mas se a pessoa errou com você, perdoe, traga ela para perto. Irmãos, nós temos que entender que cada um de nós somos falhos. Nós erramos todos os dias, todas as horas. Quem não perdoa automaticamente está dizendo que eu não tenho falhas, que eu não tenho erros. Somos todos cheios de falhas. Certa feita eu estava andando lá fora, alguém disse: como é que está a congregação do Cantão? Eu falei: está uma bênção, mesmo com a congregação do Cantão cheia de falhas, porque falhas tem em todos os lugares. Eu falei: está uma bênção. Ele falou assim: Rafael, lá não tem problema não? Eu falei: tem, e muito. Tem mesmo? Eu falei: tem. Primeiro problema lá sou eu. Pessoa difícil, chato de lidar. Você vai encontrar eu, que precisa da misericórdia e a graça de Deus todos os dias para ser uma pessoa melhor. Então, se você olhar para mim e achar que eu não vou ter falha, meu filho, você vai se frustrar. Você tem que, primeiramente, olhe para aquilo que a pessoa tem de bom. Eu procuro sempre olhar para aquilo que a pessoa tem de bom. Eu acho que isso me ajuda a sempre vencer as falhas que as pessoas têm. Espera aí, a pessoa, ela errou aqui, mas ela tem isso daqui de bom. Ela errou aqui, mas certa feita, ela viveu bons momentos comigo. Eu acho que eu prefiro olhar por esse lado. Aí acho que eu tenho uma facilidade maior. Porque perdoar, irmão, é uma virtude. Vocês sabiam disso? Perdoar é uma virtude. Já pensou? Todos os dias nós erramos com Deus. Já pensou Deus falar assim, ó: você errou? Errei. Eu te perdoo, mas quero você longe de mim. Já pensou se Deus vira para a gente e faz isso com a gente? Mas não.
Deus, Ele nos perdoa a cada dia, irmãos. A cada dia a graça dele nos alcança. A cada dia. Então nós devemos exercer o perdão. Certa feita, uma jovem chegou para mim, jovem casada, falou assim: ó, eu estou indo agora assinar o divórcio, que estou indo separar, porque está acontecendo isso, isso e aquilo. Eu disse para ela: minha filha, não vai não, dá mais uma chance para ele. Ele errou, mas dá mais uma chance para ele, perdoa ele. E ela começou a chorar, porque ela queria separar, ela estava com raiva, ela queria separar de todo jeito. Eu falei: não vai não, minha filha, perdoa ele, perdoa. E ela começou a chorar, ainda mais quando eu falei assim para ela: minha filha, nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias contra Deus, mas todos os dias Jesus vem e perdoa a sua noiva, a sua igreja. Ele não nos larga, todos os dias. Então perdoa ele. Graças a Deus, deram a volta por cima, ela decidiu perdoar, depois tiveram um filho e hoje estão muito bem. E ele disse para mim: Rafael, é o melhor momento que eu estou vivendo na minha vida de casado, justamente porque liberou um perdão. Você vê o que um perdão ele faz, né? Irmãos, você lembra de José? José foi traído pelos seus irmãos, enganado, foi jogado dentro do poço, foi vendido. José, colocaram uma culpa de uma coisa que ele nem tinha cometido, foi preso injustamente. Depois se tornou governador do Egito e perdoou seus irmãos. Então é o perdão. E você vê que o texto que eu acabei de ler, quando Jacó se encontrou com seu irmão Esaú, em nenhum momento eu vejo eles discutindo, dizendo quem estava com a razão. Pelo contrário, eles se abraçaram, choraram e se beijaram, mostrando que ali houvera uma verdadeira reconciliação. Por quê? O perdão é a cura da alma. Nunca ouvi alguém dizer que o perdão machuca. Pelo contrário, ele cura a ferida que foi aberta. Jesus, antes de morrer, ele nos ensinou que o perdão na prática, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sendo escarnecido, Jesus sendo humilhado, levando todos os nossos pecados, sem ter culpa, ele ainda na prática disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É Jesus mostrando o verdadeiro perdão. Então aqui os dois se abraçaram, se beijaram e ali se reconciliaram, mostrando que o perdão é restaurador, o perdão ele traz paz, o perdão é a cura da alma, a sepsia da alma, o perdão é a faxina da nossa mente, o perdão é libertador, transforma e nos traz paz e te faz andar em liberdade. Então devemos perdoar. Perdoa o seu próximo, sai daqui, perdoa o seu vizinho, se reconcilie com ele. É a mesma coisa, meu filho. Falta de perdão é quando você prepara um copo de veneno para a pessoa e você mesmo toma. Quem morre é você. Perdoa o seu vizinho, perdoa o seu irmão de sangue, perdoa o seu colega no trabalho, perdoa o seu coleguinha lá na escola, perdoa, independente do que ele fez, porque só estamos aqui porque Jesus nos perdoou, a graça dele nos alcançou. Sem o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui nessa santa ceia. Vamos nos colocar de pé? Eu creio que aqui todos estão bem, todos têm um coração perdoador e vamos ceiar com paz, vamos ceiar com alegria. Não vamos deixar nenhum rancor entrar no nosso coração, nenhuma palavra entrar no nosso coração, porque isso vai te matando devagar. Vai te matando devagar. Agora, quando você libera o perdão para a pessoa, você vive em paz. Você não precisa ver a pessoa do mesmo lado da calçada sua e ter que atravessar para o outro lado só para não falar com ela. Tudo por causa do perdão, né? Então vamos perdoar. Nessa noite, vamos
estará aqui na mesa. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.